pessoal, vamos então para mais um quadro Pasto é Lavoura. E hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre quais os critérios que a gente deve utilizar para escolher a planta forrageira que nós vamos utilizar nos nossos sistemas de produção. As plantas forrageiras, de forma geral, são divididas em 3 grupos. Aquelas plantas de alta exigência em fertilidade do solo, onde nós vamos incluir as cultivares de pânico máximo, ou megatiços máximos, como Mombaça, Tanzânia, Zuri, Miyagi, Paredão. Todas as cultivares de Penicetum purpúrea e o capim-elefante também estão nesse grupo, como por exemplo o curumi, o capiaçu, também as cultivares de Cynodon, Tifton, Corticross. E nós temos também o grupo das plantas de média exigência em fertilidade do solo, que são as braquiárias brisantas, marandu, charaés, piatã, MG5, paiaguás e os híbridos de braquiária, o mavuno, convert, piporã. E aquelas de baixa exigência em fertilidade, como braquiária decumbens, braquiária umidícula e capim andropongo, entre várias outras. Então, de posto o resultado da análise de solo, nós já vamos saber que tipo de planta se encaixa no nosso solo. Mas é importante falar aqui para vocês também que o solo a gente pode corrigir. Então, se você tem necessidade de implementar uma planta de alta exigência em fertilidade e o seu solo não atende às exigências dela, a gente pode fazer uma interpretação dessa análise de solo e recomendar para que a gente eleve a saturação por base, os teores de fósforo, de potássio, para que se adapte a essa forrageira. Mas a fertilidade do solo não deve ser o único critério de escolha de uma planta forrageira. A gente precisa avaliar também questões relacionadas à quantidade de chuva da sua região, ou se o seu solo é alagado, se a sua região é muito seca. Por exemplo, plantas de pânico máximo precisam de pelo menos 800 milímetros de chuva. Então a gente precisa respeitar essas questões. Então não adianta eu ter um solo fértil que acolha muito bem uma Mombaça da vida, mas a região não tem chuva, porque a planta não vai se adaptar. Uma outra coisa que a gente precisa avaliar é a declividade do seu solo. Existem algumas plantas forrageiras que não podem ser colocadas em regiões de alto declive, principalmente as forrageiras de crescimento cespitoso, como essa que vocês estão vendo, o capim Miyagi. O capim Miyagi ele não faz uma boa cobertura de solo, então a gente não deve recomendar para áreas muito declivosas. Por quê? Porque ele deixa espaços vazios entre as touceiras e acaba deixando esse solo sujeito à erosão. Então, para esse tipo de solo, é interessante que a gente escolha plantas que façam boa cobertura, como por exemplo decumbens, uma grama estrela, como por exemplo uma braquiária umidícula, para que então ela faça uma boa cobertura do solo. Um outro fator também primordial que a gente deve levar em consideração no momento da escolha da forrageira é o nível tecnológico que nós vamos adotar na nossa propriedade. Se a gente precisa ter altos índices de produtividade no sistema de produção a pasto, é necessário que a gente utilize uma planta forrageira que tenha alta produtividade. Mas vale salientar que quanto mais produtiva for a planta forrageira, maior vai ser a exigência dela, não só em fertilidade do solo, mas também em manejo. Então a gente sabe que a capacidade de manejo do produtor e da equipe são fundamentais para que a gente obtenha sucesso no nosso sistema de produção. De nada adianta eu querer ter um alto nível tecnológico com uma forrageira que não responda a esse nível tecnológico. Então, para sistemas de lotação contínua, por exemplo, em que a gente vai utilizar um nível tecnológico menor, a gente pode recomendar plantas forrageiras que tenham menor produção, que sejam menos exigentes em fertilidade e que sejam mais dóceis para o manejo. Porque o manejo na lotação contínua a gente não pode utilizar nesse tipo de manejo planta forrageira que tenha muito alongamento de colmo. Então, para a lotação contínua, é interessante a gente trabalhar com braquiária decumbens, braquiária umidícula, as cultivares de braquiária brisanta, que podem passear tanto na lotação contínua como na lotação rotativa. Então é interessante a gente se atentar a essa capacidade que a planta tem em responder ao nível tecnológico da sua propriedade. Se a gente for trabalhar com um sistema que tem cerca elétrica, um sistema que tem divisão de piquetes, em que talvez a gente use até irrigação, é interessante a gente utilizar uma planta forrageira de maior produtividade, como por exemplo as cultivares de pânico, de Penicetum, cultivar curumi para pastejo, porque essas são plantas forrageiras que a gente perde muito rapidamente o ponto de manejo. Por isso eu digo que elas são mais indóceis, elas são mais complexas de serem manejadas. Então há uma necessidade da gente fazer um controle mais estrito da estrutura desse pasto para a gente entregar para o animal um pasto melhor para ele colher e obter melhores resultados. Então, a gente deve avaliar todos esses critérios quando a gente for escolher a planta forrageira a ser utilizada no nosso sistema de produção. Esse era o recado de hoje, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.